Cheguei, Brasil! Você já agradeceu a Deus hoje pelas bênçãos recebidas das mãos do Senhor? Eu já quero começar esta mensagem dando as boas-vindas a Tiago Skol, lá na cidade de Betim, Minas Gerais. Tiago Skol, o seu país te recebe de braços abertos. Trampista de carteirinha, ele está de volta ao Brasil, a sua pátria mãe. Deus tem uma obra para fazer na sua vida. E Ele vai fazer, queira o teu adversário ou não. Nós muitas vezes não entendemos o trabalhar de Deus. Na verdade, nós não entendemos nada. Fazemos planos, traçamos metas, porém, nós não sabemos o que vai acontecer amanhã ou daqui a 2 minutos conosco. Deus sabe de tudo. Porém, você precisa fazer a sua parte, que é ser uma boa pessoa, confiar em Deus, deixar Deus trabalhar. Em algumas situações nós não vamos entender nada. Mas não é porque você não está entendendo nada que Deus não esteja trabalhando. Ele trabalha para os que nele confiam. Cabe a você confiar, mesmo sem entender. Porque Deus está no controle da sua vida. E Ele sabe de tudo, Ele sabe o que faz. Então, não murmure. Não reclama de Deus, não. Porque tudo que acontece, e às vezes acontece de forma que nós até nos assustamos com a circunstância, né? Parece que é tudo novo. Mas, mesmo que você não entenda, confie no Senhor. Mesmo que a situação te assuste, confie no Senhor e descansa, porque Deus está no controle e Deus está trabalhando. Glória a Deus. Hoje nós vamos falar sobre Zaqueu, o publicano. Zaqueu, do grego Zacaios, que quer dizer justo ou puro. Zaqueu era um homem de pequena estatura. Nós vamos ver que o texto bíblico, ele nos informa algumas características de Zaqueu. Zaqueu era um homem de baixa estatura, mas também era um homem rico. E ele era o chefe dos publicanos. Zaqueu era o chefe dos cobradores de impostos. E devido à sua condição de cobrador de impostos, Zaqueu era odiado por seus compatriotas, os judeus, que eram subjugados, dominados pelo Império Romano, que os impunham tarifas de impostos. E Zaqueu era um desses cobradores de impostos. E por isso era odiado pelo povo. Jesus, ele era bem relacionado no governo. Mateus também era publicano. Mateus também era cobrador de impostos. Porém, o Evangelho de Mateus não registra a história de Zaqueu, o publicano. Zaqueu, o publicano, chefe dos cobradores de impostos de Jericó. Jericó significa fragrância. Era conhecida por ter muitas árvores. E quando as árvores floriam, elas emanavam, né, aquela fragrância, aquele perfume cheiroso. E quem passava por ali, por Jericó, sentia o cheiro do perfume das árvores. Glória a Deus. Era naquele pequeno paraíso onde o cego de Jericó foi curado, que residia Mateus, o publicano, um homem baixinho de pequena estatura. Um homem de pequena estatura. Mas um dia Jesus ia passando por Jericó. Jesus estava a caminho de Jerusalém. Jesus havia curado o cego de Jericó. O cego de Jericó era conhecido nas redondezas
ou até fora dali, né? Porque era local onde passavam-se os viajantes a caminho de Jerusalém. E quando alguém passasse por ali para adorar, o cego de Jericó era posicionado estrategicamente na entrada da cidade. Quem ia saindo, quem ia chegando, via o cego. Então as pessoas conheciam o cego de Jericó. Ele era falado, conhecido por muitos viajantes. E o cego de Jericó um dia teve um encontro com Jesus e foi curado. O cego de Jericó, ele não tinha sua visão, ele não via, era cego, mas ele ouvia, e ele ouvia muito bem. E um dia o cego de Jericó ouviu que Jesus ia passando por ali. Então ele decidiu bradar por Jesus, decidiu gritar. E ele gritava, ele bradava e dizia: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse. Mas o cego de Jericó não se fez de rogado. Quanto mais o repreendiam, mais ele gritava. Ninguém conseguia calar aquele homem. E o cego de Jericó gritou tanto que chamou a atenção de Jesus, que parou e mandou chamá-lo. E Jesus o curou. E o cego de Jericó passou a seguir a Jesus. Lucas capítulo 18, versículo 43. Ele logo viu e seguia-o, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. E nesse movimento de louvor a Deus, o povo glorificava, o povo estava em euforia, porque um milagre havia acabado de acontecer. E Zaqueu, o publicano, estava por ali, sabendo das notícias, sabendo o que acontecia em Jericó. Lucas capítulo 19, versículo 1. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos e era rico. E procurava ver quem era Jesus. Não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Zaqueu queria ver Jesus. A fama de Jesus era conhecida em Jericó, ou por todas as redondezas. Todos ouviam falar de Jesus. Jesus era tido como grande profeta, ressuscitava mortos, curava os enfermos, limpava os leprosos, libertava e curava os endemoniados. Jesus era conhecido na região, nas redondezas, ou até fora daqueles recantos. A fama de Jesus já havia se propagado. E Zaqueu havia ouvido falar de Jesus. E agora ele queria ver Jesus. Zaqueu não queria perder a sua oportunidade. Jesus estava passando por ali, em Jericó. A sua fama já era propagada. Zaqueu já sabia da fama de Jesus. E agora ele queria ver Jesus. Porém, a multidão atrapalhava. Porque Zaqueu era um homem baixinho. Ele era um homem de pequena estatura. E agora? Zaqueu se antecipou. Jesus vinha passando com uma multidão, que não era uma multidão qualquer. Aquela era a multidão do milagre. Jericó estava em festa. Toda Jericó estava em polvorosa, porque Jesus vinha passando por ali com a multidão do milagre. Era brados de júbilo, era glória a Deus, gente sendo curada. O cego de Jericó foi curado. E havia, agora naquele momento, ele dava glória a Deus,
com a sua visão restituída. Zaqueu queria ver Jesus, porém a multidão o atrapalhava porque ele era baixinho, ele era de pequena estatura. Porém, Zaqueu se antecipou. Zaqueu era pequeno, mas ele tinha uma estratégia. Meus irmãos, em algumas circunstâncias de nossas vidas, nós vamos precisar ter algumas estratégias. Nós vamos ter que ter alguma estratégia para realizar os nossos projetos. Zaqueu se antecipou. Ele correu da frente, subiu em uma figueira brava, ou um sicômoro figueira. Ele subiu naquela árvore e para ver Jesus. E Jesus vinha passando. Versículo 4. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. E apresentando-se, desceu e o recebeu com júbilo. Jesus passando por ali, ele vê aquela cena. Um homem de pequena estatura em cima de uma figueira brava. E Jesus olha e logo chama pelo nome. Observe que as pessoas muitas vezes eles vão nos rotular ou vão nos conhecer por algumas características que nós não gostaríamos de ser lembrados. Zaqueu era conhecido por ser publicano, cobrador de impostos, e por isso o povo o odiava. E por ser baixinho, também, conjecturando, com certeza alguém olhava para ele e poderia até dizer: lá vai o baixinho por ali, pintou de rodapé. E o povo gosta de inventar algumas coisas, né? De fazer algumas piadas com as nossas características físicas. E Zaqueu era um desses. Era pequeno e era cobrador de impostos. E por isso era odiado. E então Jesus fala para ele: Zaqueu, hoje me convém pousar em sua casa. Jesus o chamou pelo nome. E Jesus ainda disse: eu vou pousar em sua casa. O povo, quando viu esta atitude de Jesus, começaram a murmurar. Porque odiavam Zaqueu. Não gostavam de Zaqueu. E murmuraram vendo a situação. Jesus dormir na casa de cobrador de impostos? Isso é um homem pecador. Então começaram a murmurar. Versículo 7. E vendo todos isto, murmuravam dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Versículo 8. Levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituirei quadruplicado. Zaqueu, naquele momento, ele fala com o Senhor. E Zaqueu, ele diz: Senhor, se eu tenho defraudado alguém, eu quero restituir 4 vezes mais. O texto bíblico, ou o versículo bíblico não fala que Zaqueu era ladrão, por ser cobrador de impostos. Há controvérsias. Mas fala que Zacaios
em grego significa homem justo e honesto. Quer dizer, ele era honesto. Mas ele se coloca naquele momento à disposição do Senhor e diz: Senhor, e à disposição do povo. Se eu defraudei alguém, Senhor, eu quero restituir 4 vezes mais. E o povo estava ali murmurando. E ele decidiu dar aos pobres metade dos seus bens. Não é qualquer pessoa, meus irmãos, que pega metade da sua riqueza, já que ele era um homem rico, e dá aos pobres. Então, Zaqueu, naquele momento, ele estava fazendo um voto com o Senhor. Ele não era obrigado a votar. Ele não era obrigado a fazer aquele compromisso de dar metade da sua riqueza aos pobres. Ele não era obrigado a fazer aquele voto. Mas já que ele fez, ele era obrigado a cumprir. Estava fazendo um compromisso com Deus, diante de Deus. E Zaqueu faz aquele voto, e o voto tem um poder de libertação, quando ele quebra padrões comportamentais. E ele diz ali: se eu defraudei alguém, eu quero restituir 4 vezes mais, quadriplicado. A importância do voto, a importância de se comprometer com Deus e a contrapartida de Deus em abençoar a sua vida. Versículo 9, disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar o que se havia perdido. A multidão murmurava porque Jesus era hóspede na casa de Zaqueu, o publicano, o cobrador de impostos. E em resposta à multidão que murmurava, Jesus agora ele fala: o Filho do Homem veio buscar aquilo que se havia perdido. Se alguém te apontou, te acusou, encontrou os seus defeitos, ou inventou algum defeito para te apontar, quando eles não encontram defeito em nós, eles inventam. E defeito todo mundo tem, ninguém é perfeito, meu irmão. Mas nem por isso Jesus vira as costas para você. E ele não te chama de pintor de rodapé, de baixinho, ou de alguma característica física sua. Se você já foi vítima de bullying na infância ou ainda é, Jesus não te chama por apelidos. Quando Jesus ia passando, ele viu Zaqueu na figueira brava. Ele disse: Zaqueu, o chamando pelo nome, e disse: hoje me convém ser hóspede em sua casa. Era uma honra muito grande. Todos naquela cidade gostariam de ter Jesus como seu hóspede. Mas Zaqueu, que era odiado por todos, foi aquele que hospedou Jesus em sua casa. Foi aquele que se converteu. Foi aquele que se comprometeu com Deus, dizendo: vou dar metade da minha riqueza aos pobres. E se eu defraudei alguém, Senhor, eu quero restituir 4 vezes mais. Pelo que Jesus respondeu: esse aqui também é filho de Abraão. Hoje chegou salvação a esta casa. A salvação de Deus chega na tua vida. Alguém pode até murmurar, pode até querer te rotular. Já passei muito por isso. Podem até querer te criticar. Mas Jesus não vira as costas para você. E cabe a você se comprometer com Ele e o servir sem reservas, sem dar ouvido às multidões murmuradores, que não aceitam a sua conversão, que não aceitam o seu processo. Podem até não gostar de você,
mas vão ter que respeitar o teu processo. Vão ter que respeitar a tua história com Deus. Porque Jesus te ama e Ele não vira as costas para você. Deus abençoe.